Na busca de apontar posicionamentos científicos, ampliar diálogo com os empresários sergipanos e debater sobre o novo coronavírus, o Sebrae Sergipe trouxe a expertise de Osmar Terra, médico e deputado federal, que trouxe em uma live dados e opiniões sobre formas de enfrentamento ao Covid-19 em Sergipe. Participaram da live o presidente da FEComércio, o deputado Laércio Oliveira, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, seu Marco Pinheiro. O deputado Osmar Terra defende a ideia de que isolamento social não é a solução para o problema enfrentado atualmente. Ele apresentou gráficos e dados para corroborar sua opinião. Enfrentei 3 epidemias, depois eu fui presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, eu tive na epidemia do Rio de Janeiro de dengue, que foi muito grave, né, em 2007. Depois, na do Zika vírus, eu tive em Pernambuco, na Paraíba, acompanhando como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, e vi, e assim, eu acumulei experiência para opinar, né? Eu acho que eu tenho muito mais experiência até do que conhecimento teórico, né? Mas eu sei, tive que tomar decisões sob tensão. O H1N1 matou quase 300 pessoas no Rio Grande do Sul e de uma morte terrível, porque era a destruição dos alvéolos, né? As pessoas morriam afogadas em sangue, era um quadro gravíssimo, né? Esse tipo de política não tem nenhum resultado prático. Não existe um trabalho publicado no mundo que mostre que fechar as pessoas em casa e fechar as empresas melhore a contaminação de uma epidemia. Não existe. Osmar aponta a união dos setores público e privado para repetir o que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia começou ali junto com a China, quase no mesmo período, né? Aqui. Começou junto com a China, aí subiu, a Coreia do lado da China, desceu e está praticamente terminando. Pra vocês terem uma ideia, a Coreia tem 51 milhões de habitantes, tem 200 casos, 200 mortes. Seul, que é a capital, é do tamanho de São Paulo, tem 10 milhões de habitantes, teve uma morte, né? Então, eles souberam trabalhar. E como é que eles fizeram? Eles não fizeram lockdown, não suspenderam aula, não fizeram nada disso. Eles foram atrás do vírus. O presidente do Conselho do Sebrae, Marco Pinheiro, relembrou a entrevista do neurocientista Miguel Nicoleles, que aponta Sergipe como o estado em que ele demonstra maior preocupação em toda a região Nordeste. Uma das razões que me chamou a atenção é que o seguinte, Sergipe todo é menor do que Salvador em núcleo populacional. Pelo que foi colocado pela cientista, a gente ia contaminar o Nordeste. Então seria o contrário. O Recife aqui do lado e a Bahia do outro, nós é que devíamos estar com medo desses estados vizinhos. Eu não vi ali racionalidade nos argumentos, diferente do que o senhor apresentou, números, estatísticas e gráficos. Por um acordo dos governadores, eles fizeram tipo um comitê científico, acho, para acompanhar essa epidemia. E aí, como eles estão defendendo essa posição da quarentena, eu acho que eles estão completamente errados, né? Então, é uma discussão científica que a gente tem que fazer. Tudo que eu falei aqui não é só gráfico, eu tenho pelo menos 5 trabalhos publicados falando que não adianta nada a quarentena. Falando na importância dos reflexos vividos na economia sergipana, Laércio Oliveira destaca prudência e regras de convivência para a reabertura do comércio. O governo precisa chamar o setor empresarial, chamar as igrejas, chamar as associações para buscar parcerias com essas entidades. É um pouco daquilo que você falou, com referência aos testes, mas é também um pouco com referência a distribuir com todos esses organismos as responsabilidades. Ora se o governo flexibiliza a abertura de shopping centers, não chamar esses organismos, igreja, setor empresarial, para construir, é como se fosse assim, Osmar, gente, ajuda aqui, vai. Como é que você pode cuidar? Como é que você ajuda o Estado com referência ao controle desse pessoal? Porque por trás de tudo isso, o pano de fundo dessa situação é exatamente retirar as pessoas de um ambiente de contaminação que você colocou muito bem, que o isolamento não protege, e você devolve às pessoas a rotina da vida que as pessoas tinham em um ambiente totalmente saudável, de controle, de regra, de disciplina, de obrigação e de responsabilidade também. Qual era a proposta deles para a epidemia ser menor? Só para vocês terem uma ideia, assim, São Paulo
fazendo os cálculos dele, São Paulo teria 277 mil mortos. Mas, se fechasse tudo, ia ter 115 mil mortos. São Paulo está com 3 mil agora, 2 mil e pouco, 3 mil, né? Mas era para ter uma coisa desse tamanho. O que eles propõem? Eles propõem a supressão, que é uma quarentena radical longa, de 18 meses. Essa curva aqui é a curva normal de uma epidemia. Sobe, vocês viram ali, Wuhan é assim, essa aqui. Wuhan é assim, a gripe asiática foi assim, o H1N1 foi assim também, né? Eles são padrão. O vírus vai contaminando, e ele chega aqui, quando ele chega nesse ponto mais alto, é sinal que naquela região, não é em toda parte, não é em todo Sergipe, por exemplo, se tiver uma epidemia localizada em Lagartos, por exemplo, ou em Aracaju, é aquela população da região que está sendo afetada. Quando chega a 50% da população toda infectada com anticorpos, ele para de crescer, para de aumentar o número de casos. E aí começa a descer essa curva. Ele desce a curva porque ele não tem mais velocidade de contágio, ele perde, porque ele começa a bater em muita gente que já tem anticorpos para ele. Então ele diminui a velocidade de contágio e vai caindo. Quando chega a 70% da população contaminada, termina a epidemia. E termina com um passe mágico, assim, pá, de repente some. E o programa Bons Negócios de hoje fica por aqui. Voltamos no próximo domingo com mais informações. Não perca, até lá! Programa Bons Negócios, um oferecimento Sebrae.